A culpa é da CBF. E ao dizer que a culpa é da CBF, tem nome. O nome é Edinaldo Rodrigues. Eu acho que nesse momento ele se imagina o rei do futebol brasileiro. Rapaziada, olhem só o que disse o Galvão Bueno após mais um vexame, mais um fracasso da seleção brasileira. Ele que vem fazendo duras críticas, ele que vem metendo pau na maneira como a seleção brasileira vem sendo administrada e vem fazendo críticas, cara, assertivas, né? Ele tá correto nas falas dele. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, e vocês tirem suas próprias conclusões e deixem a opinião de vocês nos comentários. Bem, amigos do canal GB, vamos lá para mais um comentário. E a cada comentário e cada participação da seleção brasileira nesse ano, eu me sinto mais triste, mais sofrido, mais arrasado, como sei que você também se sente. Bom, vamos lá. A sua participação é muito importante, coloque aí o seu comentário, mas participe, vá lá, plim, se inscreva. Já estamos a cada dia crescendo mais, na mesma proporção até parece de que a cada dia cai mais a seleção brasileira. Mas hoje é uma noite dessa para pegar uma borracha e apagar. Tentar esquecer, porque foi um vexame, foi uma vergonha. Eu não estou falando só da bola rolando, não. Até que a seleção não estava assim tão exposta, com um buraco no meio campo, como em jogos contra o Uruguai, contra a Colômbia, ou tão mal quanto no empate em casa com a Venezuela. Jogou meio que de igual para igual com a Argentina, mas perdeu de novo. E mais uma falha de jogada aérea, mas falamos de futebol já já. Porque eu quero começar falando, desculpe, com a vergonha que foi mostrada ao mundo no Maracanã. Hoje o futebol brasileiro perdeu em tudo. A verdade é essa. Fiz até aqui umas anotações, né? A vergonha do que aconteceu antes do jogo, a briga generalizada, as torcidas se enfrentando e depois chega a violência absurda, inexplicável da polícia do Rio de Janeiro agredindo torcedores. Tá bom, estavam brigando, mas foi uma coisa horrível de se ver o que aconteceu. E a culpa vai para onde? A Polícia Militar, ou a Polícia do Rio de Janeiro, diz que é dos organizadores, a organização da CBF diz que apenas alugou o Maracanã, que a responsabilidade teria que ser da administração local do Maracanã, da segurança local e depois da Polícia Militar. Não é nada disso. A culpa é da CBF. E ao dizer que a culpa é da CBF, tem nome. O nome é Edinaldo Rodrigues. Eu acho que nesse momento ele se imagina o rei do futebol brasileiro. Porque nós não temos nada na CBF. Absolutamente nada. Temos o Rodrigo Paiva, que foi diretor na época de Ricardo Teixeira, durante tantos e tantos anos. Pessoa com quem eu sempre me dei muito bem, mas que está ali ao lado do Edinaldo. E não tem mais ninguém. Houve até um desentendimento com o primeiro vice-presidente da CBF, que é o Rubens, que é o presidente da Federação Carioca, que se revoltou, deu nota oficial, porque a CBF ignorou a Federação Carioca, já que o jogo era no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pode até ter certa razão. Eu não quero entrar na briga dos dois, porque para mim o ideal seria que o Edinaldo e o Rubens dessem as mãos e sumissem no futebol. Isso para mim seria o ideal nesse momento. Mas organizar um jogo de Brasil e Argentina, sem imaginar que seja necessário separar as torcidas, isolá-las, colocar ali uma segurança, até como foi feito pela Conmebol na final de Fluminense e Boca Juniors, depois de todos os problemas, de toda a violência que aconteceu 2 dias antes do jogo, véspera antes do jogo, cavalos galopando nas areias de Copacabana, gente batendo para tudo que é lado. Mas no jogo, as torcidas estavam separadas, entraram por lugares diferentes. Então é um absurdo do senhor pseudo-rei do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues.
Nós não temos um diretor de seleções, nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos ninguém, a não ser a vontade dele. 2 técnicos interinos no ano é um absurdo, é uma vergonha para a história do futebol brasileiro. 2 técnicos interinos e agora, eliminatórias voltam só em setembro do ano que vem. Tem 2 amistosos. Queríamos tanto esses amistosos importantes, agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, na Inglaterra e na Espanha, no mês de março. E aí vem a Copa América em junho. O presidente da CBF diz que em junho já teremos o Carlo Ancelotti, um dos principais, se não o principal técnico do futebol mundial, como técnico da seleção brasileira. O Ancelotti alguma vez disse sim? Mas ele vem. O presidente da CBF disse que acertou com ele e que ele vem. Então, e se não vier? Continua o Diniz, sem tempo para trabalhar, para tentar impor à seleção brasileira o mesmo futebol que conseguiu impor ao time do Fluminense? Então foi uma vergonha. A gente... repórter argentino. Eu não vi ninguém da CBF em campo tentando fazer nada. Eu vi o presidente Edinaldo em pé, de braços cruzados, antes dos jogadores entrarem em time em campo, sorrindo, o rei do futebol brasileiro, o pseudo-rei do futebol brasileiro. Depois eu vi o presidente da AFA, Associação de Futebol da Argentina, conversando com o seu jogador, conversando com o seu técnico, conversar com a arbitragem. Ele que conseguiu fazer os jogadores da Argentina voltarem a campo para que tivéssemos partida. Muito bem. Qual era o clima para esse jogo? Péssimo, horroroso. Crianças chorando, desesperadas, mães com crianças, pai com criança, tem gente tentando, sendo esmagada nas cercas, tentando pular as cercas, tentando pular para dentro de campo. Jogadores argentinos preocupados com parentes que estavam no meio daquela pancadaria. E a briga generalizada de torcedores aí nunca vou estar de lado nenhum quando aparece a violência. Muito bem, vamos para o jogo. Até que não tinha aquele buracão no meio campo que teve no jogo contra a Colômbia. Não eram 2 volantes e um esquema maluco de 2 volantes e 4 atacantes. Não, estava um pouquinho mais composto o time. Mas não sei que o Gabriel Jesus é titular da seleção até hoje. Não sei ainda. Não sei como vamos jogar com os laterais tão ruins, trocou o lateral esquerdo. Não adianta nada sair um, entra outro, continua mesmo na direita. Não temos laterais no futebol dos maiores laterais da história do futebol mundial. Muito bem, joga aqui, joga ali, o Brasil teve uma chance pela jogada do Gabriel Jesus, do Martinelli, que chutou, o goleiro fez grande defesa, a Argentina deu uma catimbada no jogo, segurou, depois caiu, tomou tapa, caiu, rolou, virou para cá, virou para lá, o Messi não tinha condições de jogo, saiu atendido, mas a Argentina foi lá e fez o papel dela, fez 1-0. E como é que terminou? Virei aqui minhas anotações, terminou com mais uma derrota. Olha, nunca tinha acontecido na história do Brasil ter 2 derrotas seguidas em eliminatórias. Teve. Uruguai e Colômbia. Vocês se lembram? Depois, 3 derrotas seguidas? Isso nunca vai acontecer jamais. Sim. Agora, com a derrota para a Argentina, são 3 derrotas seguidas. E foi, então, a primeira derrota do futebol brasileiro jogando em casa na história das eliminatórias. É a primeira vez com 3 derrotas seguidas. É a primeira vez com 4 jogos sem nenhuma vitória. É o pior ano da história do futebol brasileiro. Não adianta fazer cálculo aqui, quem queira defender o treinador, o Diniz, ou aquilo que se esteja fazendo. 55% de derrotas. Em 1940 tivemos 57% de derrotas. Peraí, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É uma grande vergonha. Eu vou ler 2 coisinhas aqui. Futebol brasileiro esse ano com 2 técnicos interinos. Foram 5 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. E essas 3 vitórias contra Guiné, contra Bolívia e contra Peru, com todo respeito ao futebol desses 3 países. É isso, é exatamente isso o que aconteceu. E aí eu vou para a classificação. Com 6 rodadas. Em primeiro, Argentina, 15 pontos. Em segundo, Uruguai, 13 pontos.
Em terceiro, Colômbia, 12 pontos. Em quarto, Venezuela, 9 pontos. Em quinto, Equador, 8 pontos. Em sexto, Brasil com 7 pontos. Sexto, terminasse hoje as eliminatórias, que só voltam em setembro do ano que vem, graças a Deus, o Brasil estaria na última vaga de classificação, brigando ali com o Paraguai para ver se vai em sétimo para disputar um jogo extra. Já me estendi demais, mas olha, não dá para aguentar. Ou a CBF monta uma estrutura para a seleção brasileira, ou então, eu não sei nem o que dizer. Rapaziada, essa foi a opinião aí do Galvão Bueno. Esse foi o trecho, né, onde ele faz críticas à seleção brasileira, não só dentro de campo e também na forma administrativa, e errado ele não tá. O Edinaldo, ele é um incompetente, ele é um incapaz de estar ocupando o cargo de presidente da CBF. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.